ensinando a quem quer aprender a amar. Olá, bom dia. Meu nome é Daniela, eu sou professora de inglês e hoje nós vamos dar continuidade na aula do 7º ano com os modal verbs can e could. Então, bora lá? Ok, nós temos aí os dois modal verbs, né, que é o can e o could. São os verbos auxiliares que nós vamos dar início, tá? Lembrando que os modal verbs não são só dois, can e could, né? Existem outros sim, só que aí nós só vamos ver os outros no próximo ano, no 8º ano, ok? Então, nós temos aí, o modal verbo é um tipo de verbo auxiliar que ajuda a especificar mais o sentido do verbo principal, certo? Ou seja, os modal verbs são auxiliares do verbo principal, ou seja, eles vão sempre acompanhar o verbo principal para especificar o que pode ou poderia estar acontecendo, ok? Nós temos aí o can e o could. Lembrando, can significa pode e could significa podia ou poderia. O could, ele é passado do can. Can é presente e could é passado. Tá aí assim a explicação, que é importante lembrar. Repare que o can significa pode e se refere ao presente. E o could significa podia ou poderia. Se refere ao passado, tá? E a gente vai também saber a função, se é formal, se é informal, né? Temos aí duas imagens, lembrando, nós vamos primeiro trabalhar o verbo can, tá? Então, temos aí uma frase, we can do it, que é nós podemos fazer isto, né? Nessa frase aí, o can é um modal verbo, tá? Ele é um verbo, significa pode. A função dele na frase é de modal verbo, tá? E embaixo a gente tem um desenho de uma lata, ou seja, can significa lata. Professor, ele tem dois significados? Sim. O can pode significar pode e significar lata. Vai o sentido da frase que vai te dizer o que é que ele significa. Na primeira frase, we can do it, na foto, a primeira foto da mulher, nós podemos fazer isso. Na segunda foto, lata, ou seja, can tem função de substantivo. Entenderam? Primeiro, na frase ali, ele tem função de modal verbo, é um verbo. E no segundo desenho, ele é um substantivo, tá? Então, para que serve o can? O verbo can, como eu já havia dito, é um exemplo de modal verbs. Existem outros modal verbs? Sim. Nós vamos ver lá na frente os outros, tá? É um exemplo de modal verbo? Sim, que na língua inglesa tem a função de auxiliar o verbo principal em uma frase, que eu já havia explicado. Quando usamos o can? Can é usado quando queremos expressar a ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão e pedido. O can pode ser traduzido como poder e expressa um pedido informal. I can fly, eu posso voar. I can fly, eu posso fazer o quê? Voar. Exemplos. Aí temos aí algumas frases usando o verbo can. Se você olhar, temos frases afirmativas e frases interrogativas. Eu misturei por enquanto, depois eu vou explicar separado. We can be friends, né? Nós podemos ser amigos. Se vocês olharem nas frases, eu sublinhei todos os verbos principais, ou seja, o verbo can vai sempre acompanhar o verbo principal, tá? Então, we can be friends, nós podemos ser amigos. Can I fly? Eu posso voar? I can play, né? Eu posso tocar guitarra a noite toda? Can I drink water? Posso beber água? I can drink, eu posso beber. Can I drink water? Eu posso beber água? Seria uma pergunta formal ou informal? Uma pergunta informal.
depois de a gente ver separado o can, nós vamos ver o could, tá? O verbo could é um modal verbo? Sim, o could, ele é um modal verbo, pertence ao grupo, né? Que na língua inglesa tem o papel de auxiliar também o verbo principal. Expressa habilidade no passado, possibilidade, fazer pedidos de forma mais educada, ou uma dedução. Expressa um pedido feito de forma educada. Não pode se falar de qualquer jeito. Tem que usar a língua correta, tá? Tem aí, como o verbo could é o verbo que no passado, na maior parte das vezes, could é utilizado para fazer referência a ações passadas. Exemplo, I could help them yesterday. Eu pude ajudá-los ontem. Yesterday, ontem. I could sleep. Eu consegui dormir. Eu poderia ter dito I could sleep yesterday. Eu consegui dormir ontem. I could speak English. Eu podia falar inglês. You could play the piano. Você podia tocar piano, tá? Aprendemos como usar a palavra can e agora aprendemos o could, ou seja, já vimos o sentido de can, o sentido de could. Can, pode, could, poderia, né? Para dizer coisas como eu conseguia, podia jogar futebol, eu conseguia, podia entender inglês, etc. A regra para o uso de could é a mesma do uso de can, ou seja, ele vai acompanhar o verbo principal, ele é um modal verbo, é um auxiliar, tá? Então, a gente tem a regrinha aí, temos duas frases, uma com o can e a outra com o could. A primeira, you can fly, você pode voar. Então, pronome you, mais o verbo modal can, mais o verbo principal fly, né? Então, a gente está falando you can fly, você pode voar, está no presente. Temos a outra frase, I could sleep, eu poderia dormir, eu conseguia dormir, eu podia dormir, né? I, pronome, could, mais o verbo principal. Então, o can e o could vai sempre acompanhar o verbo principal. Ele é um auxiliar, um modal verbo. Tá? Eu coloquei aí algumas frases, tá? Você pode analisar, coloquei em inglês e português, porque para você estudar fica mais prático, né? Quanto mais você souber a tradução e analisar, fica melhor para ampliar o vocabulário, ok? Vou colocar também isso nas atividades para tradução, para a gente trabalhar o can e o could, tá? Eu não vou ler todas as frases, depois vocês dão uma olhada com calma e prestar atenção que ele sempre acompanha o verbo principal, tá ok? Quando usar o can e o could? Então, o can, que é essa partezinha cinza que vocês estão vendo, e o could azul. Só para relembrar, né? O can a gente vai usar para quê? Habilidades no presente, pedidos, possibilidade, permissão, só que algo mais informal, né? Eu posso beber água, né? Ó, é uma pergunta informal. E esse lado azul, que é o could, né, que significa o quê? Permissão, mas aí é para algo mais educado, né? Não é informal. Possibilidade remota no passado, tá? Pedidos mais educados, habilidades no passado. Lembrando, can presente, could passado de can. Terminamos por aqui. Nos veremos no próximo vídeo, tá? Acessem o portal e acompanhem as atividades online. Bye, bye! Oi, amados do 7º ano do Colégio Mahatma Gandhi. Eu sou a professora Célia de Arte, como vocês já sabem. E a nossa aula de hoje é sobre um artista, Johann Moritz Huygens, mais conhecido como Huygens, certo? E a gente vai ver a obra do artista Índio em uma Fazenda, tá?
e vamos falar um pouquinho sobre a influência africana nas práticas culturais, certo? Então, o alemão Huygens participou da expedição Langosdorff, que ela percorreu várias cidades brasileiras de 1822 a 1828, período imediatamente posterior à declaração de quê? Da independência do Brasil, por meio da produção de aquarelas, litogravuras. Então, Huygens, ele buscava retratar quem? A fauna e a flora, e os diferentes tipos humanos que viviam onde? No Brasil, bem como os hábitos desses grupos e como se relacionavam. Contudo, os corpos das pessoas negras e indígenas eram representados quase sempre em um estilo clássico, com traços e feições de brancos europeus. Essa forma de representação pode ser vista no retrato articulado negra, que é negra em uma fazenda, em que os corpos se assemelhavam a estátuas gregas, e a situação vivida pelas pessoas escravizadas foi suavizada, certo? Já na obra Índios em uma Fazenda, Huygens, ele apresentava uma característica importante da cultura indígena, que é a relação com quem? Com a natureza, certo? No entanto, na imagem, ele idealizou os corpos dos indígenas e dos negros romantizados, com o convívio destes com quem? Com os brancos, e até mesmo com quem? Com animais. Assim, o Brasil ele é mostrado como um verdadeiro paraíso tropical. E as tensões geradas pela ocupação colonial e pela escravidão não são consideradas, certo? Então, a gente viu um pouquinho sobre o artista e suas telas. Agora, a gente vai ver a influência africana nas práticas culturais. Então, vamos lá. A influência africana nas práticas culturais, ela é realizada no Brasil no século XIX e também foi tema de quem? Das ilustrações de Huygens. Ainda que de forma idealizada, o artista ele registrou diversas manifestações culturais no Brasil, certo? Então, a gente viu um pouquinho sobre o artista Huygens e vimos também a obra do artista Índio em uma Fazenda e a influência africana nas práticas culturais, certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem no seu caderno de desenho uma pesquisa sobre as obras citadas. Vejam que a gente falou em 2 obras aí no vídeo, certo? Então, dessas 2 obras, você escolhesse uma delas e fizesse uma releitura. Pegasse uma das 2 telas e faça uma releitura no seu caderno de desenho, certo? E me despeço agora. Beijos e até.